Maravilha. Começando aqui, eu queria muito... A gente está... Bom, agora o painel é Tecnologia na Educação. A gente teve ontem, né, uma conversa muito importante sobre gestão e a Priscila sempre me inspira a gente conseguir amarrar as coisas, né? Então, hoje eu vim até com uma fenda aqui na minha saia para a gente conseguir juntar o sexy e o saneamento básico, né? Eu acho que a gente não consegue... Gente, assim, sem tecnologia, sem gestão, investimento e tecnologia educacional, eu acho que não tem... A gente não consegue superar. A Priscila também trouxe ontem um ponto muito importante, que é, né, como aumentar o potencial de resultado com o uso de tecnologia. A gente não vai conseguir mudar a educação no Brasil se não tiver esse investimento, se não tiver esse foco, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram já tiveram alguma experiência de uma rede de educação em que chega uma solução tecnológica, o secretário faz uma contratação e depois ele é procurado pelo Ministério Público por subutilização. Levanta a mão quem já viu isso. Né? Levanta a mão quem já viu uma rede que não tem professor alocado em sala de aula em março. Levanta a mão quem já viu uma secretaria de escola cheia de problemas, cheia de trabalho, porque chega uma solução educacional e pede para cadastrar os alunos num computador para que essa tecnologia educacional possa usar. Levanta a mão quem já viu isso. Né? Então, eu acho, gente, aí usando o que o Ig falou, a gente tem que ter coragem. A gente vai precisar ter coragem para falar de coisas muito importantes nesse painel aqui, que diz respeito a como é que a gente vai conseguir ter cada vez mais secretarias, né, responsáveis em condições de sentar aqui e falar da sua experiência de tecnologia educacional, né, Ig? Né? Quando é que a gente vai conseguir olhar para o Brasil e ver que, efetivamente, as escolas têm internet? O silêncio é de propósito. Vamos parar de achar que a gente já superou um grande problema e viver a vida real? Né? Eu estava brincando aqui com a Lia, dizendo assim, o meu agente, ele é... A gente brincando, oxente. Né? Porque, assim, oxente, ainda tem muita coisa que precisa avançar. Né? Então, eu acho que a gente tem essa urgência em qualidade e equidade, né? Uma grande necessidade de se trabalhar a escala e investimento, e eu escrevi aqui, foco. Né? Até antes de te ouvir, e quando você falou, quase que eu levantei e vim te dar um abraço. Né? Porque, assim, se a gente não conseguir falar de qual é o passo que cada secretaria precisa fazer para conseguir estar nessa condição, o Piauí vem fazendo um lindo trabalho, a gente vai seguir avançando com as desigualdades no Brasil. Né? Então, a gente precisa olhar para aquela rede que ainda não tem internet. E quando ela vai ter? Quando é que ela vai ter? Né? É maravilhoso o trabalho de IA desplugada, mas ela precisa plugar, né? Senão, o plugado vai estar estudando numa universidade do exterior e o desplugado vai seguir no mesmo lugar. E a gente não vai mudar o que a gente tem que mudar no Brasil. Então, o CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, onde eu sou diretora executiva, realiza, né, faz um trabalho dessa articulação de organizações do terceiro setor que trabalham com foco grande em tecnologia para a gente conseguir, gente, construir esse faseamento nesse processo. Certo? Vou falar aqui desse processo de faseamento que começa, e claro, né, assim, construir dentro do terceiro setor esse racional sobre esse faseamento, né, junto com Todos pela Educação, buscar esse processo de integração de outras organizações que estão com focos diferentes, né, no terceiro setor, e o mais importante de tudo, isso fazer sentido para quem está administrando uma rede. Né? Conseguir estar à disposição do MEC e dar todas as condições que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, né, Anitta? Considerando que o MEC também não tem braços, né? E que a gente precisa fazer isso para todo e cada um. Eu não queria que a gente saísse daqui hoje sem esquecer dessa frase, para todos e cada um. Porque a gente vai mal, a gente não está bem, a gente vai muito mal.
certo? Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente pretende, né, construir nesses próximos meses. A gente vem trabalhando e com o afinco de cada uma das organizações aqui envolvidas, e vou chamar os nossos palestrantes também. Eu tenho esse tempo aqui para apresentar para vocês e tomei o cuidado de apresentar a filosofia da tecnologia educacional. Nós precisamos saber o que a gente está falando quando a gente está falando da tecnologia na educação para todas e cada uma das redes do Brasil. Conectividade. Nós temos a Mega Edu, e aí chamando para o foco das organizações que estão envolvidas na coalizão Tec Educação, cuja articulação dela é de responsabilidade do CIEB. Mega Edu tem feito um trabalho muito importante no que diz respeito a apoiar o governo federal e as organizações subnacionais, né, Cris, nessa viabilização de recursos financeiros e na execução de um processo de conectividade no Brasil. A gente teve a sorte, Anitta, de ter muito recurso disponível pelo governo federal, anunciado, vai fazer 2 anos, né, em breve, daqui nas próximas semanas, e a gente tem muita condição, né, Anitta, de festejar esse processo. Mas como é que a gente vai fazer para garantir que o MEC tenha a força necessária dentro do governo federal, que cada um dos secretários subnacionais estão atentos a esse processo, porque são 6 bilhões, 5 bilhões de reais na ENEC, né, com mais todos os recursos, né, Cris, de cada uma dos subnacionais. Né? Temos boas notícias. E eu tomei a liberdade aqui de falar com o seu querido Gabriel. A gente vai ter novidades importantes nesse sentido no anuário que o Todo está lançando no dia 26/9. Né? Há evoluções, há coisas que se festejar em relação à conectividade. Mas ainda há um desafio grande. É função do terceiro setor a gente estar muito atento a esse processo, porque a gente também ajuda o MEC nesse sentido. Né? A gente dá a celeridade necessária, a sensibilidade necessária aos secretários subnacionais, a gente puxa a pauta no âmbito nacional, a gente puxa a pauta na imprensa. Nós não podemos permitir que a imprensa brasileira pare de falar de conectividade. É um absurdo também as críticas que a imprensa faz à IA, IG, mas é um absurdo a imprensa não olhar mais para a conectividade, porque ela esqueceu do saneamento, né, Priscila? Então, a gente tem essa função. Essa função ajuda todo mundo. 2, dispositivos. É muito caro para secretários de educação ter computadores em todas as escolas para todos os estudantes. A gente tem um parâmetro importante de se trabalhar, mas há algo a celebrar como muito importante, né, Cris? A infraestrutura também faz parte dessa frente liderada pela Mega Edu no âmbito do terceiro setor e brilhantemente conduzida no MEC. Né? Foi publicada uma ata de registro de preços, que imagino que não tenha sido trivial, né, Anitta, no dia 4/9, para que todos os secretários do Brasil possam, e claro, diante das prioridades cuidadosamente definidas no MEC, equidade, gente. Né? Vai poder aderir, né, Anitta, aquele município que tem mais dificuldade, certo? Com os recursos que já estão disponíveis. Gente, é muito desafiador, é muito complicado para um gestor que acabou de sair de sala de aula, ou não é? Conseguir fazer aquisição de equipamentos. Então, celebremos. Deveria ter saído uma notícia no jornal celebrando a publicação da ata de registro de preços. Né? E todos nós aqui precisamos estar indignados por não ter saído. Não somos só nós, não. Certo? Competências digitais. A gente está... Então, eu falei de conectividade, falei de dispositivo, agora eu vou falar de competência digital. Para um estudante aprender a interpretar e viver considerando aquela informação que ele recebeu, a gente precisa de um professor que saiba fazê-lo. Certo? Temos ferramentas muito importantes, tanto no MEC quanto a ferramenta do CIEB, de avaliação, autoavaliação em competências digitais. Precisamos que a terceira fase seja uma fase em que as secretarias estejam atentas a isso. Já estou fechando. Agora, se a gente, IG, não tem uma rede com matrícula informatizada, professor alocado em turma e professor lançando nota e frequência, a gente consegue usar a IA para fazer uma análise preditiva de abandono? Nós precisamos garantir, eu não falei, competências digitais liderada pela Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura, né, nessa coalizão também. Sistemas, recursos educacionais digitais e recursos educacionais pedagógicos
É um tema que a gente também está abordando, em parceria com a Megedu, né, que está focada agora em infraestrutura pública digital também, debruçada sobre isso, mas precisamos estar indignados com o assunto da falta da informatização de processos muito básicos no Brasil. Nós vivemos num país cuja grande maioria das secretarias de educação ainda não tem professores em sala de aula em março. Tá bom, gente? Nós precisamos viver com essa realidade. É disso que a gente está falando. Esse professor, o conselheiro Israel, falava, não sabe matemática. Quando ele já chegou em sala de aula, isso é um desafio. Quando ele ainda não chegou, isso é pior ainda. Certo? Precisamos viver com o constrangimento que é viver num país em que a grande maioria da população negra não está atendida porque não tem professor em sala de aula. E como é que a gente vai conseguir promover isso como uma prioridade? Somos um terceiro setor que precisa ter a responsabilidade de chegar, fazer uma parceria e pedir, me dá seu relatório de alocação de professor? Não tem. Não tem relatório. Mas já tem IA? Como? Né? E aí, gente, fechando para para ouvir aqui os nossos palestrantes que trazem visões assim complementares muito importantes, a gente, na coalizão, está com um objetivo muito importante, né, Cris, e Lia e todos que estão participando disso, de compor um índice. A gente precisa ter, Ig, um IDEB de tecnologia no Brasil, que nos ajude a definir esse foco. Né? Nós vamos reconhecer uma secretaria que está falando de IA, mas que não tem professor em março, em sala de aula? Nós vamos seguir fazendo isso? Eu não estou falando de nenhum exemplo específico e a gente, né, não falou disso hoje. Mas nós vamos... Será que nós não temos a responsabilidade de definir esse foco? Né? Pri, eu tenho um sonho da gente conseguir, fechando os workshops que a gente está liderando, que a coalizão toda está liderando, que o SEB está articulando, entregar o Todos pela Educação para esse processo do ano que vem de eleições de governo, né? Esse indicador, em que a gente comece a conseguir ver cada uma dessas fases, esse faseamento, de forma muito madura, que a gente consiga garantir isso no Brasil. E ultrapassar esse nosso constrangimento.